Bom, gente, agora eu vou falar sobre a análise de dados coletados na nossa pesquisa. No estudo da morfologia da língua brasileira de sinais, Quadros e Garneau, 2004, elas distinguem as categorias do substantivo e do verbo, pelo parâmetro movimento. Segundo as autoras, o movimento realizado no verbo é único e longo. Já no nome, ele é curto e reduplicado. Argumenta que a mudança de verbo para o nome ele é um processo de derivação. No exemplo de sentar e cadeira. Sentar é apenas movimento e cadeira são dois, sendo que a configuração de mão é a mesma. Também temos ouvir e ouvinte, e roubar e ladrão. Nesses exemplos, o movimento é o mesmo quando é verbo. Quando é reduplicado, ele se torna um nome. Então, porém, em alguns pares de sinais, é difícil fazer essa diferenciação de nome e substantivo apenas pelo movimento. No caso de namorar e namorar, o movimento é o mesmo, a configuração de mão é a mesma, mas dependendo do contexto, ela vai mudar o sentido. No caso dos elementos quantitativos, geralmente são diferenciados por meio de composto genérico, o diverso, no caso, o sinal diverso, que significa ou vários. No exemplo, nós temos beber e colocar o diverso, vai se tornar bebida. Comer, junto com diversos, vai ficar comidas. Então, apenas essa variante que define a diferença do nome e o substantivo, o verbo. A análise de dados, devido à diversidade da produção de nomes e verbos, é difícil encontrar um padrão comum para todos. Então, nos casos de cadeira, sentar, roubar, ladrão, é possível que possa diferenciar pelo movimento e o número de reduplicação do movimento. Contudo, não pode-se fazer uma generalização e também no caso dos pares de sinais que contêm elementos quantitativos como comida, bebida, elas necessitam de um composto de variação, no caso, o movimento de diversos ou variáveis. Isso vai diferenciar entre nomes e verbos. E, além disso, observa que os sinais produzidos em contexto são difíceis de ser identificados a qual classe pertencerá. Precisamos, em muitos casos, o uso de outro nível linguístico, que no caso é o sintático. Então, o nosso trabalho, ele fez a disposição de análise de elementos, de formações, de sinal que diferenciam as classes de palavras, de substantivos e de verbos. A análise ela revelou que devido à diversidade de produção, a organização, em características dos pares, no caso do movimento e da composição, eles não podem ser definitivos. E também é importante ressaltar que as hipóteses dos autores fazem acerca dessas classes que, devido à influência do português brasileiro, e a necessidade de fazer uma diferenciação. E também outra possibilidade é de não haver essa diferenciação entre movimento e verbo, a ser percebida apenas pela função em exercer. Essa possibilidade necessita de investigações futuras, em caso de confirmações, para abrir caminho para aprofundamentos desses estudos na Libres. Então, é essa a diferenciação. Nosso estudo foi sobre a análise de dados morfológicos de verbos e substantivos.